Liturgia do dia 30 de setembro de 2023. Memória de São Jerônimo, presbítero e doutor da Igreja. Primeira leitura. Leitura da profecia de Zacarias. Levantei os olhos e eis que vi um homem com um cordel de medir na mão. Perguntei-lhe: aonde vais? Respondeu-me: vou medir Jerusalém, para ver qual é a sua largura e o seu comprimento. Eis que apareceu o anjo que falava em mim, enquanto lhe vinha ao encontro outro anjo, que lhe disse: corre a falar com este moço, dizendo: a população de Jerusalém precisa ficar sem muralha, em vista da multidão de homens e animais que vivem no seu interior. Eu serei para ela, diz o Senhor, muralha de fogo a seu redor, e mostrarei minha glória no meio dela. Rejubila, alegra-te, cidade de Sião, eis que venho para habitar no meio de ti, diz o Senhor. Muitas nações se aproximarão do Senhor naquele dia, e serão o seu povo. Habitarei no meio de ti. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O responsório é do livro de Jeremias, capítulo 31. O Senhor nos guardará, qual pastor a seu rebanho. Ouvi, nações, a palavra do Senhor, e anunciai-a nas ilhas mais distantes. Quem dispersou Israel vai congregá-lo, e o guardará qual pastor a seu rebanho. O Senhor nos guardará qual pastor a seu rebanho. Pois na verdade o Senhor remiu Jacó e o libertou do poder do prepotente. Voltarão para o monte de Sião, entre brados e cantos de alegria afluirão para as bênçãos do Senhor. O Senhor nos guardará, qual pastor a seu rebanho. Então a virgem dançará alegremente, também o jovem e o velho exultarão. Mudarei em alegria o seu luto, serei consolo e conforto após a guerra. O Senhor nos guardará, qual pastor a seu rebanho. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse a seus discípulos: prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreenderam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender. E eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Zacarias é um profeta contemporâneo de Ageu, mas muito mais novo. Ambos colaboraram com a sua pregação para a reconstrução do templo. Desaparecido Ageu, Zacarias continuou o seu ministério por bastante tempo. Hoje escutamos a terceira visão do profeta Zacarias, que nos mostra um homem com um cordel de medir na mão. Esta imagem sugere imediatamente o regresso dos exilados, que começam a reconstruir a Cidade Santa. Mas a mensagem alarga-se e torna-se uma profecia do tempo messiânico, em que Jerusalém não é simplesmente uma cidade como as outras, mas uma cidade muito florescente, que vive sob a proteção de Deus, glória da cidade, isto é, aquele que lhe dá verdadeiro valor. Temos novamente o motivo da presença fiel de Deus no meio do povo. Essa presença atrai os outros povos, que também experimentam a salvação. Zacarias sonha com a adesão de todos os homens ao Senhor. Essa adesão realiza a unidade dos homens num só povo, o povo de Deus. Com respeito ao Evangelho, o povo e os próprios discípulos
estão admirados com as maravilhas que Jesus faz. Mas ele interrompe a euforia dos mais próximos, os apóstolos, para lhes falar novamente da cruz que o espera. A diferença é clamorosa. O que deve interessar aos discípulos não é a glória do Mestre, mas o seu ser entregue nas mãos dos homens. É isso que devem compreender sob pena de não perceberem corretamente a identidade de Jesus e a verdade da sua revelação. Compreender a cruz significa compreender o lado mais luminoso, novo e imprevisível do rosto de Deus revelado em Jesus. Não se trata de um qualquer pormenor, mas do centro, do essencial. As leituras de hoje lembram os dois aspectos do ministério de Cristo, que celebramos na Eucaristia. O Evangelho lembra-nos o sofrimento de Cristo. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Os apóstolos não conseguem aceitar este aspecto, porque é contrário aos seus sonhos de glória sem sofrimentos. Mas esses sonhos andam longe do plano de Deus. Deus glorifica o homem através da provação, que o transforma e conduz à união com Ele. A primeira leitura lembra-nos a glória. Zacarias, como Ageu, pregou a reconstrução do templo e da cidade de Jerusalém. É preciso construir o templo, mas também é preciso reconstruir a cidade que tem no templo o seu centro, o seu coração. Para Zacarias, Jerusalém reconstruída, com o templo reedificado, será uma cidade maravilhosa, uma cidade grande, a cidade de Deus. Jerusalém ficará sem muros por causa da multidão de homens e de animais que haverá no meio dela. Mas eu serei para ela oráculo do Senhor, como um muro de fogo à sua volta, e serei no meio dela a sua glória. O Senhor está dentro e fora de Jerusalém. Está em todo lado, na cidade que é sua. Esta imagem da Nova Jerusalém irá concretizar-se de vários modos no Novo Testamento. O profeta diz à Nova Jerusalém: rejubila e alegra-te, filha de Sião, porque eis que eu venho para morar no meio de ti, oráculo do Senhor. A profecia de Zacarias evoca a maternidade divina de Maria e, ao mesmo tempo, a sua maternidade humana. Maria é mãe da Igreja e mãe dos fiéis. Muitas nações se unirão ao Senhor e serão meu povo. Nós somos parte dessas numerosas nações. Habitamos a nova cidade que Cristo construiu com a sua ressurreição, a Igreja, cidade cheia de glória. O Senhor está no meio dela. Hoje a Igreja faz memória a São Jerônimo, presbítero e doutor da Igreja. Nasceu em Estridão, Dalmácia, cerca do ano 340. Estudou em Roma e aí foi batizado. Tendo abraçado a vida ascética, partiu para o Oriente e foi ordenado sacerdote. Regressou a Roma e foi secretário do Papa Dámaso. Nesta época, começou a revisão das traduções latinas da Sagrada Escritura e promoveu a vida monástica. Mais tarde estabeleceu-se em Belém, onde continuou a tomar parte muito ativa nos problemas e necessidades da Igreja. Escreveu muitas obras, principalmente comentários à Sagrada Escritura. Morreu em Belém, no ano 420. Pago o que devo, obediente aos preceitos de Cristo que diz: perscrutai as Escrituras, e buscai e achareis. Assim que não me aconteça ouvir com os judeus: errai sem conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Se conforme o apóstolo Paulo, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, e quem ignora as Escrituras, ignora o poder de Deus e sua sabedoria. Ignorar as Escrituras é ignorar Cristo. Daí que eu imite o pai de família, que de seu tesouro tira coisas novas e antigas, e a esposa no Cântico dos Cânticos, que diz:
Coisas novas e antigas, irmãozinho meu, guardei para ti. E explicarei Isaías, ensinando a vê-lo não só como profeta, mas ainda como evangelista e apóstolo. Ele próprio falou de si e dos outros evangelistas. Como são belos os pés daqueles que evangelizam boas novas, que evangelizam a paz. E também Deus lhe fala como a um apóstolo: quem enviarei e quem irá a este povo? E ele respondeu: eis-me aqui, envia-me. Ninguém pense que desejo resumir em breves palavras o conteúdo deste livro, pois esta escritura contém todos os mistérios do Senhor, falando do Emanuel, o nascido da Virgem, o realizador de obras e sinais estupendos, o morto e sepultado, o ressurgido dos infernos e o salvador de todos os povos. Que direi de física, ética e lógica? Tudo o que há nas sagradas escrituras, tudo o que a língua humana pode proferir e uma inteligência mortal receber, está contido neste livro. Do prólogo ao comentário sobre o profeta Isaías, de São Jerônimo Presbítero. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje, para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria, de São Jerônimo e todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Ó Deus, que destes ao presbítero São Jerônimo profundo amor pela Sagrada Escritura, concedei ao vosso povo alimentar-se cada vez mais da vossa palavra e nela encontrar a fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.